Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no Vértice Cast. O nosso ponto de encontro sobre o mundo da arquitetura, decoração e todo o universo da construção civil. No episódio de hoje a gente vai falar com um escritório chamado Forma Arquitetura. E esse escritório tem algo em particular, porque ele é formado por Larissa e Rodolfo, que são noivos. Larissa não sabia que eu sabia, mas o Rodolfo comentou comigo. E a gente vai discutir várias coisas, além de arquitetura, decoração, projeto, estruturas. E aí tem outra particularidade também, porque Forma Arquitetura tem o mesmo nome do Live em Forma, que é a nossa plataforma educacional, que será lançada em breve. Então, fique aí que o episódio de hoje vai ter muita conversa, muito papo legal, e eu tenho certeza que você vai poder aproveitar muita coisa. Você é arquiteto, você é decorador, você que está nesse universo da construção civil. Rodolfo e Larissa, sejam muito bem-vindos ao Vértice Cast. Obrigado pelo convite, Barbosa. Rapaz, já a gente estava falando aqui no off, né? Que você toca, que você é música. Então, Larissa, vou pedir desculpa, mas a gente vai começar com isso. Podemos. Vamos nessa. Mas, gente, conta um pouquinho da história de vocês, como que vocês conheceram, como que cruzaram esses caminhos aí de vocês e como que isso impacta profissionalmente na carreira de vocês hoje no escritório Forma Arquitetura. Quer começar? Larissa fala muito, né? A gente se conheceu num evento de arquitetura há muitos anos e logo depois a gente começou a trabalhar juntos num escritório anterior, que éramos sócios, um escritório maior e tudo mais. E foi onde a gente teve a nossa base de formação, né, Rodolfo? Foi. Eu já havia trabalhado em outros locais, a Larissa também, mas foi ali que a gente iniciou realmente o nosso método, né, de pensar e, enfim, amadureceu, né? Sim. Como profissional. E aí a gente, então, deu seguimento, a gente ficou alguns anos ali, né, trabalhando juntos e tudo mais, mas uma relação completamente profissional. Profissional. Esse ano completa 10 anos que a gente trabalha juntos. Exato. E aí, então, a gente ficou... Vocês eram crianças, né? Pô, vocês têm cara de jovens, pra caralho. E a gente se conheceu até um ano antes, né, de entrar. Foi. Então, é esse tempo todo, profissionalmente trabalhando, enfim, lado a lado, literalmente, um do lado do outro. E aí, em 2020, final de 21 para 22, a gente decide sair. E aí a gente decide, então... No meio de uma pandemia, tava terminando a pandemia ali, né? Já tava isso. um pouco naquela voltando as coisas e tudo mais. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site liveemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. E a gente decidiu sair e foi um pouco difícil, sabe? Porque a gente já estava há muitos anos lá e o pessoal super gente boa, a gente adora eles e continuou uma amizade, mas... A gente sentiu a necessidade de dar esse passo, né, Rodolfo? Foi. E aí a gente, então, saiu do escritório. Nisso vocês já estavam juntos? Já era bem recente, mas já estávamos juntos. E aí a gente saiu e decidiu fundar o nosso. E, a princípio, não tinha o nome Forma. A gente saiu e foi uma forma... Não foi muito pensado, então a gente foi trabalhando com indicações, basicamente. Os colegas, principalmente engenheiros, que reconheciam o nosso trabalho, sabiam da nossa qualidade, eles foram indicando e a gente, cara, vamos seguindo. Mas a gente não tinha um nome. Mas não tinha um nome, né? A gente foi assim... Larissa e Rodolfo. A gente tinha sala, né, comercial, tudo, aquela história, né, o destino, assim. Quando a gente saiu, a gente já tinha uma sala, só que a inquilina, ela estava saindo. Então, no mesmo mês que a gente saiu, a inquilina avisou que ia sair da sala. Aí a gente falou,
vamos para lá então. E foi o que a gente fez. Aí compramos algumas mesas, cadeiras, nós mesmos montamos ali à noite, assim, e começou. E começou dessa forma. Então, a gente foi inicialmente trabalhando com as indicações, né? Sem muito um nome, não tinha aquela coisa do nome, era Larissa e Rodolfo, as pessoas já conheciam a gente, só que a gente já tinha todo um processo, né? A gente, apesar de começar sem nome, não começou bagunçado, né? A gente já tinha todo um processo, a gente sabia o que estava fazendo, então foi entregando os trabalhos e foi crescendo até que em um determinado ponto a gente falou, olha, vamos organizar isso, né? Então, assim, vamos realmente se mostrar como um escritório, como uma marca, né? Que hoje em dia é muito importante. Sim. E aí surgiu Forma, né? Então, a gente... vamos fazer agora... Já fizeram 4 anos, né? Em abril, na verdade. Vamos fazer 4 anos de escritório. E nesse meio tempo, a gente só vem desenvolvendo, né? Os nossos clientes, os trabalhos, né? Legal. Nesse início, assim, até tem muita gente que está estudante, que está no início de carreira ali, dentro da arquitetura, passa por isso, né? Passa por vários desafios. Vocês já tiveram uma experiência no escritório anterior, então isso dá um pouquinho de embasamento ali, de norte para vocês seguirem sozinhos. Quais foram os maiores desafios, assim, no início? Tirando parte de estruturar nome, essas coisas, porque eu acho que isso é relativamente simples. Eu acho que é muito importante, mas eu acho que captar clientes, você comentou das indicações, mas o processo, fazer tudo sozinho ao mesmo tempo, dentro desse momento ali de virada para vocês, quais foram os maiores desafios, assim, e lições aprendidas? Eu acho que quando a gente realmente tomou as rédeas do negócio e percebeu todas as etapas necessárias para fazer o negócio acontecer, não sei você, Rodolfo, mas eu senti um baque, assim, nossa, depende 100% de mim e do Rodolfo nesse início para conseguir estruturar tudo. Porque, querendo ou não, no escritório anterior, isso era diluído entre todos os sócios e, como já era um escritório maior, já tinha vindo com essa bagagem, né? Do nosso, não, a gente teve que estruturar tudo desde o início e foi um desafio, eu senti esse impacto, mas também a gente foi muito organizado desde o início, conseguiu contratar os profissionais necessários para nos ajudar, a gente não fez nenhuma barbeiragem, assim, a gente conseguiu ter esse discernimento de perceber, a gente precisa de profissionais que nos ajudem nas áreas necessárias. Profissionais de gestão, de financeiro, essas coisas, ou profissionais de arquitetura? Não, mas de gestão, de financeiro, de tudo mais. Para quem está começando é uma mentalidade diferente, né? Isso faz toda a diferença. Porque, querendo ou não, também, logo nesse início, quando a gente mudou para a sala comercial e começou a fazer os nossos projetos, a gente falou, vamos abrir o nosso CNPJ e tudo mais. Só que, antes de terminar tudo, alguns clientes chegaram. E aí eu falava, Rodolfo, a gente não tem um CNPJ, como é que a gente vai fazer? Porque, querendo ou não passa um profissionalismo se você não tem algo estruturado, né? E rapidamente a gente se estruturou e conseguiu desenvolver essa base que eu considero ela sólida. Hoje em dia a gente não tem nenhum problema com isso. Um dos desafios também que a gente se deparou, além de ter essa responsabilidade 100% de fazer tudo, também foram os desafios de analisar o próprio processo que a gente já vinha fazendo há alguns anos, que é um processo que não tem muita, assim, segredo entre os outros escritórios também, né? É um processo meio padrão, entre aspas. Aí cada escritório tem uma coisinha ou outra, né? Sim. Mas a gente primeiro identificou o que a gente tinha que alterar, que a gente enxergava que era uma condição que podia melhorar com o decorrer dos outros clientes, dos outros escritórios no passado. Então, a gente primeiro pegou o nosso processo e falou, bom, o que dá para melhorar? Então, a gente identificou algumas coisas, retiramos excessos, vamos dizer assim. Sim, coisas que... Importantíssimo. Porque como somos 2, né? Então, assim, não tinha como a gente fazer tudo que uma equipe de 8 fazia, né? Então, a gente teve que retirar os excessos, atacar onde realmente, de fato, a gente ia ter um retorno sobre aquilo. E eu acho que a visão mais importante, que é uma que a gente até hoje tem, é descentralizar. Então, a gente não fazer aquele processo que eu faço tudo, sabe? Então, é o que a Larissa falou, a gente buscou
profissional para identidade visual, né, para contabilidade, quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo, para a gente conseguir pensar no negócio para poder caminhar com as próprias pernas, né? Então, sim. A descentralização, apesar de hoje o nosso processo ter muita centralização em alguns pontos, mas é importante você contar com profissionais de outras áreas, porque isso só agrega, né? Então você vê outras visões, né? Então, acho que o maior desafio ali nesse início foi realmente chegar como nós vamos fazer isso, né, daqui para frente, né? E como fazer diferente também, né? E a gente sabe que isso é difícil, às vezes, para um recém-formado que não tem uma estruturação para já começar e contratar todos esses profissionais, mas se servir de sugestão para esses recém-formados que no primeiro faturamento que eles tiverem, que eles consigam investir nisso, porque vai fazer muita diferença, assim, mais para frente. E o que você falou é uma verdade, assim, como a gente tinha um repertório, né? Sim. Realmente é diferente, né? Eu havia estagiado em escritórios de vertentes diferentes, né? De incorporação, de só residencial, interior. A Larissa também estagiou num escritório super renomado também, que fazia projetos enormes. Então, assim, a gente teve uma bagagem. A nossa base foi muito boa, assim. Então, que não é uma sorte, entre aspas, mas assim, foi uma vantagem realmente nesse início de um recém-formado, né? Sim. Que é uma coisa que quando a gente é convidado a participar de banca, né? De diplomação, essas coisas nas faculdades, eu gosto sempre de pontuar isso, assim, que é isso, invista em você, que você está saindo agora, invista em você para justamente você conseguir ter uma bagagem maior para poder se apresentar para o mercado, né? Então, sim. Eu acho que uma dica importante é colher essas experiências, né? Vivenciar isso, de estagiar, de estar em escritórios. Eu mentorei uma arquiteta que ela falava assim, cara, se eu fosse para o mercado de trabalho arrumar emprego hoje, a primeira coisa que o entrevistador ia me perguntar é por que você rodou tanto? Porque ela falava bem assim, ela entrava no escritório, ficava 2, 3 meses. Ela conhecia a dinâmica, conhecia o processo ali minimamente, entendia como é que rodava. Aí ela pegava, encontrava outro escritório para estagiar e tal, porque ela foi passando em vários para identificar, cara, esse modelo aqui faz mais sentido para mim, assim. E aí ela já estava se estruturando para abrir o próprio escritório dela, então ela já teve toda essa bagagem, né? Então isso é importante. Eu acho que os estudantes aí que pretendem abrir escritório, nem todos querem isso hoje, né? Sim. A gente já vê algumas ramificações dos estudantes de arquitetura ali que já buscam, cara, eu sou o cara mais técnico, eu gosto de ficar mais aqui no computador, deixa eu fazer esse processo, eu vou oferecer isso para outros escritórios, que provavelmente até vocês contratam esse tipo de profissional, sim, né? Sim. Então, acho que é identificar isso, mas vivenciar para quando abrir, se for abrir, já ter essa bagagem, né? Sim. Tem uma aula que a gente... uma das primeiras aulas do nosso curso de finanças, eu acho que é a primeira até, que vai estar dentro da nossa plataforma, que o professor ele fala o seguinte, ele fala, cara, quando você se forma, você sai lá tecnicamente capacitado para exercer a função de arquiteto. Uhum. Só que você não sai capacitado para o outro papel importantíssimo, que é ser gestor, que é ser empresário. E eu acho que o que vocês fizeram, né, de chamar outras pessoas, convidar outras pessoas para ajudarem vocês, é muito importante. Tem o detalhe de, nem todo profissional tem essa possibilidade de contratar, né? Sim. Um cara de finanças não é tão barato, um contador também não é tão barato para quem não tem nenhum faturamento ali. Sim. Mas é buscar informação, se capacitar para isso, né? Porque você vai assumir essa cadeira de empresário, né? E a gestão, ela é muito importante, né, na arquitetura. Eu diria que ela é o core do negócio, porque se você visualizar uma obra nada mais é do que um gerenciamento de riscos, né? Então, você gerencia ali... Por isso que a gente gosta muito de falar, a obra não é nossa, né? A obra é de, inúmeras pessoas, né? Quando você vê ali no final das contas, 100 pessoas passaram pela obra. Então, assim, você tem que saber gerir. E aí, o nosso papel é fazer o meio de campo de tudo, né? Então, a gente mais faz a gestão do que propriamente fica... Ser o maestro, né? Alguma coisa desse tipo, porque, enfim, você tem que dedicar energia para o que, de fato, vai ser necessário. Então, às vezes, um exemplo básico, ficar horas
desenhando determinada coisa vai trazer o resultado na obra do que às vezes você estar lá com a pessoa que vai executar e ali na hora definir, né? Então, assim, tem várias coisas que acho que, como a gente já tinha um repertório, a gente já entendeu que a gestão seria o principal, sabe? Então, Sim. é muito importante essa questão de gerir a empresa, porque eu acho que é o coração, né, do Com negócio, certeza, né? concordo. Como que vocês fazem a gestão hoje? Até na posição de vocês, como relacionamento e tal, tem a vida pessoal e tal. Como que vocês fazem essa gestão? Vocês brigam muito no trabalho? Olha, Essa separação aí de, cara, você cuida disso daqui, eu vou cuidar daquilo. Eu vou chegar num ponto, porque eu dei uma stalkeada em vocês, e tem uma dual forma, né? Que é a parte de engenharia. É vocês que tocam? A gente tem outros 2 parceiros engenheiros Que que top. somos nós 4 nessa parte de engenharia. Ah, legal, legal. isso. Que eu De já ia novo. falar, pô, gerir tudo isso era Então, de novo, desafiador. tem que saber, né? Vamos precisar de ajuda, eu não vou fazer tudo, né? Então, Aham. a gente tem mais de Engraçado conflito. essa pergunta é como nós, antes de sermos um casal, a gente já trabalhava juntos. Então, foi muito bom ter tido esse background de trabalhar juntos e saber que isso dá certo. Sim. Porque eu acho que se não tivesse sido nessa linha do tempo, se tivesse sido diferente, provavelmente não seria tão tranquilo quanto é hoje. Porque realmente, assim, não é fácil, tem dias mais difíceis que outros, tem dias bem tranquilos. Tem dia que não quer ver, Rodolfo? Tem dia que às vezes chega à noite assim, aí ele olha pra mim e fala: hoje a gente só trabalhou e a gente passou o dia inteiro juntos, mas realmente a gente só trabalhou, a gente não teve um lazer, nada mais tranquilo. Foi um dia de muito trabalho. E acontece, tá tudo bem também, mas eu acho que algo que é uma vantagem muito grande pra gente é que a gente já trabalhava juntos antes de ser um casal. Então, a gente consegue separar muito bem isso, assim. Que legal. E vocês têm acordos pra isso, assim? Tipo, tô em casa, a gente não trata sobre trabalho. Não, a gente nunca falou sobre isso. Papéis de vocês no escritório. Ah, eu cuido de finanças, eu cuido de pessoas, eu vou cuidar de obra, de projeto. Não, tem papéis, assim, não é um manifesto, né? Não, mas, assim, tem papéis mais... Porque a gente nunca, nesse ponto, a gente nunca precisou. Você faz isso, eu aquilo. Nunca teve... Naturalmente, a gente foi pro lado que cada um tem mais afinidade, mas, por exemplo, às vezes o Rodolfo viaja, então eu tenho que saber dar conta das outras coisas quando ele não tá aqui também, Sim. e vice-versa. E Ele viaja pra fazer show em outros estados? ainda não. Essa minha temporada já acabou, já. Já foi. Mas é isso, assim, a gente... os dois sabem fazer tudo, mas é isso, a gente tem afinidades. Então, tem coisas que a Larissa lida muito melhor que eu, que ela naturalmente já toca, e outras que eu já faço, porque eu já tocava antes também, então aí a gente vai se organizando dessa forma. Mas sobre acordos a gente nunca chegou e falou assim, não vamos falar mais determinada hora. Às vezes a gente, num jantar, conversa de coisas da nossa vida pessoal e de trabalho. É muito Sim. natural e não... Faz muito parte, né? Da gente. É difícil conseguir separar 100%. Assim, passei da porta do escritório, não vou mais falar de trabalho. Não, a gente não consegue. Até porque o escritório é como se fosse uma segunda casa. Então, até eu brinco com a Larissa que ela compra muita louça, vai montando, daqui a pouco não tem espaço onde guardar os clientes e tal, aí oferece coisinha. Então, assim, a gente enxerga muito o espaço de trabalho como um ambiente nosso. Não é um ambiente de trabalho, assim... E tá tudo bem, cada pessoa é cada pessoa, né? A gente não precisa, na verdade, muito dessa separação. É bom, mas a gente não tem essa rigidez, assim, de não, a gente não... Sim. Né? Mas isso que o Rodolfo fala é porque eu adoro receber em casa meus amigos e os clientes, a gente acaba criando uma relação muito próxima. Porque, querendo ou não, a arquitetura, você entra muito na intimidade da outra pessoa. E quando nós vamos receber os clientes no escritório, eu recebo como se fosse na minha casa, assim. Então, eu faço questão de sempre ter uma recepção preparada para eles. E aí, Sim. eu gosto de comprar essas coisas. E aí, o Rodolfo me deixa louca, mas no final dá tudo certo. Eu dou uma bagunçada. Mas é isso, as nossas reuniões geralmente duram, assim, 5, 6 horas.
Caracas. Foi, Mas vocês fazem pouco, então, né? Porque gerir... Não, assim, esse tipo de reunião é aquela reunião mais De longa. briefing. Não são todas, assim. mas assim, cara, às vezes o Larissa teve uma que foi de café da manhã que ela montou. O café e terminou no almoço. Foi quase isso. Tava assim, lindo. Eu falei, caraca, eu nem prestava atenção no apresenta aí e vamos nessa. Tipo assim, né? Porque é isso, a gente gosta, e isso faz parte, né? Isso aí faz um pouco parte da nossa filosofia, né? De ser um pouco mais humano, assim. Então, não é uma coisa puramente técnica. Então, e é um momento muito especial para os clientes ali, né? Sim. Porque eles estão vendo decisões que são grandes, né? A gente não está brincando com coisa, né, pequena. Pequena, sim. Então, a gente tem que proporcionar uma experiência, no mínimo, boa, né? Então, Legal. a gente gosta disso. O que é Forma Arquitetura? Em termos de valores, de propósito de marca, o que vocês... Pode começar, Rodolfo. Eu acho que... boa pergunta. Nunca fizeram assim o que é, né? Mas eu acho que seria um encontro entre o que a gente acredita que a arquitetura tem que promover, que são espaços melhores para as pessoas, independente da finalidade, que no final das contas a gente habita, né? Os espaços, independente se ele é temporário, de longa permanência. Então, desde um comércio até um banheiro público, até a casa. A gente tem que saber promover espaços de qualidade para as pessoas. Então, é um pouco do nosso pensamento. Então, é uma convergência entre isso, entre entregar um trabalho de qualidade, que tecnicamente ele vai ser efetivo na obra, porque não adianta também eu fazer um detalhamento que não tem muito sentido, né? Porque ainda tem isso, a gente enxerga, cada obra é uma obra. Então, porque eu tenho que ver a mão de obra. Não adianta eu fazer um detalhamento com um profissional que ele não entende nem a leitura do projeto. Então, eu tenho que me adaptar ao contexto da obra, porque senão vai dar errado. Não adianta eu querer impor determinada técnica, sendo que a mão de obra não vai ter essa qualidade para ser aplicada, né? Tem processo para isso, assim, de... Cara, a primeira vez que eu vejo um arquiteto falando sobre isso. Sobre o fato de adequar esse executivo para a capacidade técnica ali do profissional e tal. Dentro do fluxo de desenvolvimento de projeto de vocês, tem uma etapa que você conversa com o cara antes, com a pessoa que vai fazer... Tudo isso a gente mapeia lá no início do briefing. Onde é a obra, quem é o cliente, como é que vai ser. E aí, quando a gente entende qual é o contexto, fala, bom, então, até como a gente vai apresentar... porque, apesar da gente ter um processo bem definido, esse processo muda a cada cliente. É uma coisa meio... adaptativo mesmo. Por quê? Porque tem casal que funciona de uma forma diferente que do investidor, diferente de um construtor, diferente de um lojista que quer a loja dele, enfim. Então, a gente não pode ter um processo rígido. Então, a gente adapta. Então, qual que é a sua mão de obra? Minha mão de obra... um exemplo, agora a gente está com uma obra que é praticamente rural, né? Como é que vai ser essa mão de obra, né? Então, a gente já tem que pensar na logística. Como é que eu vou levar material para lá? Como que vai ser? Vai ser local? Eu vou ter que... né? Então, assim... Vai pedir da Lívia em casa. Pronto. A gente entrega. Olha, até o CEP Cara, é complicado. Larissa. Boa. Gostei. É vendedora, tava quietinha aí, ó. Tô aqui só pensando. É isso. Então, assim, a gente tem que adaptar. Então, é importante ter esse discernimento de como vai ser feito. Então, a gente identifica lá no briefing de como é que vai ser o processo. E aí, a gente vai estruturando o nosso processo de acordo com o cliente. Agenda, como é que vai ser a construção, quem vai executar. Seremos nós, porque tem isso também. Vocês oferecem também. Né? Seremos nós, não seremos. Quem que é o parceiro, você já conhece. Às vezes, eles já vêm com, quem vai construir isso. Então, se eu conheço, eu já sei como é que é a pessoa. Então, é um somatório de várias variáveis que a gente vai identificando. E, assim, é muito feeling também. É muito relação, como a Larissa fala, uma relação muito pessoal. Então, a gente sente muito o cliente. Então, se a gente sabe que o cliente tem uma abertura, não tem, onde ele quer chegar com determinada frase, você tem que ter esse lado que é vendedor, que é gestor, você tem que entender onde ele quer chegar. Então, é um somatório de coisas que vai te levar a como conduzir aquele projeto, né? Aquela obra, enfim, aquele processo, aquela consultoria.
E a gente sabe que, às vezes, na obra, por conta de várias variáveis, não consegue chegar naquele desenho que a gente pensou. Então, sempre, em todas as nossas obras, desde o início, a gente fala, olha, tá aqui o projeto, mas se você tiver qualquer dúvida, se surgir qualquer questão, liga pra gente, fala com a gente tem um canal aberto. A gente faz questão de deixar esse canal aberto com todos os executores, porque isso é muito importante. Às vezes, vários arquitetos criam um espaço muito grande entre eles e os executores, e quando o arquiteto chega na obra para ver, por que isso aqui foi feito assim? Porque eu achei que era assim. Uma ligação resolveria, às vezes. E foi até engraçado, né, Rodolfo, que a gente falou isso para o engenheiro que a gente está trabalhando numa obra. Aí ele... Ai, nossa, que coisa boa ouvir isso, porque às vezes a comunicação fica muito difícil, aí eu fico com dúvida, não sei o que fazer, mas muito bom que vocês trouxeram essa abertura e já explicaram para mim, e eu fico muito mais tranquilo de trabalhar quando é assim. Isso até porque tem a limitação de contrato, né, também. Eu vejo muito, assim, eu já mentorei um pouco mais de 30 escritórios, e no contrato a gente precisa colocar essa limitação também, assim, sabe? De, tipo, cara, 3, 4 visitas, grupo específico para tratar determinada coisa, e depois esse grupo é desativado, X tempo depois que a gente fizer a entrega e tal. Eu acho que a proximidade dos clientes e principalmente dos executores ajuda muito ali na execução até do que vocês fizeram, né? Sim. Porque uma das coisas que arquiteto menos gosta é fazer um projeto e chegar lá tá diferente do que foi desenhado, do que foi projetado, né? E não é o fato de estar diferente, mas é o fato de não ter tido alinhamento entre as partes, né? E, às vezes, o próprio distanciamento do próprio profissional, de acreditar que o que está no papel vai ser executado fielmente, né? E a gente aprende muito também com a mão de obra. Sim. Então, assim, a gente aprende a detalhar às vezes. Então, porque a gente é muito aberto a isso. Então, a gente não só cria essa proximidade que ela falou, mas a gente fala com o engenheiro, com o mestre de obra, e ele fala, olha, eu tenho aqui uma outra solução. A gente escuta e fala, realmente, a sua solução é melhor que a nossa. Vamos seguir nela? E a gente aprende. Porque é uma via de mão dupla, né? Ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho. A verdade é essa, né? A gente acredita muito nisso, né? Então, a gente aprende muito com a obra, né? Na verdade, o maior aprendizado é a obra. Tá na arena. Não tem jeito. É importantíssimo tá na arena. Não tem jeito. Como que vocês fazem hoje, e aí vindo para uma parte muito mais comercial da coisa, como que vocês fazem hoje para vender novos projetos? Aonde vocês estão? Vocês fazem tráfego pago? Ou a maioria vem por indicação e você já não tem tempo de atender o que vem de indicação? Como que funciona para vocês esse processo de captação de clientes? A gente está justamente nesse processo agora de expansão. Então, a gente está justamente ajustando com outros profissionais, outras empresas, não só posicionamento de marca, como também tráfego e toda essa expansão online. Uhum. Então, hoje, nossa presença digital ela é pequena. Então, hoje, basicamente, o que a gente tem é do nosso ciclo que a gente criou ao longo desse tempo todo, né, de indicações, tanto de clientes entre si, clientes que são recorrentes, que isso é muito importante também, clientes que compram, né, mais de uma vez da gente. Mas eles compram projeto? Sim. Mas aí a gente está falando de cliente, pessoa jurídica, de empresas, essas coisas. Sério? Então, qual que é o tempo, assim, de diferença? Você fez um projeto do Alexandre há 2 anos. Aí o Alexandre, depois de 2 anos, ele comprou novamente. É isso. Outro projeto. Mais ou menos isso. Porque não necessariamente é sempre para fazer a casa. Ou o mesmo produto, na verdade, né? São produtos Era diferentes. onde eu queria chegar. Se vocês têm outro tipo de produto. Sim. São produtos diferentes. Então, tem clientes que a gente terminou a casa e ele está reformulando o escritório. Reformou o escritório e aí ele pegou um outro espaço e está fazendo outra coisa. Cliente que tem uma loja e está fazendo outra já. Então, assim, vai dinâmico. Legal. Né? Então, e também, às vezes, consultorias também, né? Que a gente presta, né? Então... De ambiente. Então, a gente também tem esse lado que eu quero fazer um ajuste aqui. E aí é isso. Essa recorrência leva a outros produtos, né? Então... A gente vai tratando de várias formas, né? Hoje o principal canal, então, é indicações. Isso, é o boca a boca ali, o famoso boca a boca, né? Isso representa o quê? Uns 80% do que vocês faturam? Sim. Os outros 20% vêm de quê? De rede social?
Basicamente assim, né? Menos até 10%. Eu diria. Vocês têm que abrir a rede social de vocês. O pessoal, é tudo fechado. Né? Isso é uma coisa que a gente vai provavelmente discutir. Eu fui stalkear vocês, coloquei vocês na IA e, cara, a rede social é fechada. Cara... Então, isso é uma coisa que realmente a gente vai discutir isso no posicionamento de marca com o profissional que a gente contratou para justamente entender, né, o que faz mais sentido, né? Porque a gente, enfim, tem essas questões que é pessoal, né? A gente, apesar de ser... vai muito aberto com as pessoas, a gente gosta também da nossa privacidade, mas aí vai ter que entender até que ponto, né, profissionalmente falando, isso é bom ou não, né? Sim. Um ponto que eu tenho um pouco de resistência em abrir a rede social é que, talvez na época da pandemia, um pouco depois, as pessoas, muitos arquitetos também vendiam muito os projetos pela rede social e com a cara deles, e sempre vou abrir a câmera e falar e tudo mais. E ficou até um pouco, entre aspas, chato de acompanhar, porque sempre que alguém estava aparecendo era para vender. Sim. E eu até refleti sobre isso e pensei, poxa, será que para vender o meu projeto eu vou ter que todo dia aparecer, ligar a câmera e tudo? E eu tenho um pouco de resistência com isso, acho que o Rodolfo também. Então, a gente até procurou profissionais da área para nos ajudar com essa questão de gerenciamento de mídias e posicionamento de marca, para a gente conseguir fazer isso de uma forma saudável, que não invada a nossa privacidade, que a gente consiga manter essa parte fechada e, ao mesmo tempo, aparecer e conseguir vender, porque, querendo ou não, hoje em dia isso é muito importante para quem presta serviço e tudo mais. E tem uma questão legal que os nossos clientes, eles têm esse perfil de privacidade. Basicamente todos. Isso que eu ia comentar, assim. Então... E a pergunta, ela nasce muito com esse objetivo de ter esse entendimento, porque hoje a gente vive, cara, assim, você tem que produzir, você tem que aparecer, se você não é visto, você não é lembrado, e às vezes o autor quer ser maior do que a obra, né? Rola muito disso hoje com rede social. E aí eu fiquei curioso quando eu tava pesquisando sobre vocês, eu fiquei curioso exatamente nisso. Eu falei, cara, como que eles conseguem vender assim? Será que eles têm algum posicionamento que faz com que mesmo eles tomando esse caminho aqui, eles ainda conseguem performar dentro do que eles desejam, né? Do que eles querem como marca, como empresa, como um todo e tal? E aí eu fiquei com essa curiosidade, assim, sabe? Eu diria que o nosso forte é o offline, né? Então, as relações que a gente acaba criando. É o cafezinho da Larissa, pô. É isso. A mesa posta. É isso. Mas é exatamente isso. Tanto é que, por exemplo, a gente tem muita reunião com o cliente à noite, às vezes. Porque eles gostam de reservados. Deles, né? Então, às vezes até nas próprias residências. Então, tem todo um cenário aí, só que a gente enxerga que para o nosso propósito a gente tem que expandir, né? Então, por isso que a gente está com esse olhar de expansão da marca, né? Então, sim. Eu acho que é importante você ter uma marca sólida, forte e... eu acho difícil que o cliente veja o Instagram e queira contratar um projeto. Pode acontecer, claro, mas eu enxergo muito mais como um cartão de visitas, onde ele conheça o seu projeto ali de forma superficial e tenha interesse em conhecer melhor. E marca uma reunião, vai lá no escritório, eu faço cafezinho para... É um namoro, né? Que vai, né, consolidando, né? E a gente tem clientes que super confiam no nosso trabalho, por exemplo, que nunca foram lá no escritório. Eles ligam e falam, Rodolfo, Larissa, eu quero tal coisa. A gente pode deixar, a gente faz tudo. Então, assim, tem esse lado também. Tem essa característica, né? Eu já presenciei, cara, cliente que realmente nem conhecia pessoalmente a arquiteta. A gente tem cliente assim. Sim. Só assim, cara, fez um trabalho, gostou, curtiu pessoalmente. E a gente vem da época de pandemia, né? Porque aí você começou a abrir uma porta importantíssima que de fazer reunião online, porque isso agiliza bastante tempo e tal. E para boa parte dos arquitetos, profissionais que estão começando, isso é ótimo, porque não tem a necessidade de ter despesa de um espaço físico, né? Sim. Então, isso abriu muitas portas, assim. Então, tem esse caso mesmo. A gente brinca não, né? A gente, como e-commerce, até como loja física também, deve ter umas 2 semanas isso,
Um dos diretores, que é o Carneiro, dos fundadores da Só Reparos, a gente estava lá embaixo, num dia, ele, rapaz, a loja tá vazia, né? Aí eu falei, Carneiro, mas cara, a gente tá crescendo 26% esse mês. Ele, eu sei, rapaz, mas porque, pô, a galera aqui na loja era diferenciada, né? E por que ele tava falando isso? Eu lembro que quando eu era gerente aqui embaixo, na nossa unidade do CIA, cara, você não conseguia caminhar direito no sábado. E aí, hoje, você pega 80% das vendas que você faz WhatsApp. Isso mesmo. É um canal online. E aí, o cara não vem mais aqui. O profissional não vem mais. Cliente, cara, esporadicamente vem assim, dependendo ali. E olha num momento bem específico de, cara, deixa eu ir lá, olhar tudo. Eu vou olhar piso, louça, metais, vou olhar tudo de uma vez. Não tem aquela coisa como antigamente, né? E a gente precisa entender isso, né? Eu confesso que eu não lembro a última vez que a gente veio com o cliente. Porque é isso, né? A gente especifica, eles confiam muito no nosso bom senso e tudo mais. E é só com o material que vocês fornecem, eles conseguem já ter a tomada de decisão. Aí é uma coisa muito específica ou outra que é importante trazer, que eles conseguem vir. Mas assim, né, bem... E aí vem de novo aquele papel da gestão, né? Porque o cliente, como a Larissa falou, às vezes a gente nem se vê, porque ele vê a gente como o solucionador dos problemas. Autoridade mesmo. Então, literalmente a gente escuta, Larissa, Rodolfo, resolve tudo aí pra mim. Não, sabe? Então, isso assim, é o nível máximo de confiança no nosso trabalho. É muito legal ter isso e saber que tem gente que confia tanto na gente. Isso fortalece muito o nosso trabalho como um todo, né, Rodolfo? Exato. Sim, é isso mesmo. É bem legal, bem legal. E tem clientes que super confiam na gente também, mas adoram ir lá no escritório e que a gente vira amigo e começa a conviver extra projeto. Tem uns clientes super legais que eu e o Rodolfo, a gente joga tênis desde criança e tudo mais. Foi algo que contribuiu muito para a nossa afinidade como um casal também. E esses clientes também jogam tênis. Então, a gente marcou de jogar tênis. Já jogou campeonato juntos. Então, é muito legal ter essa relação. Porque, querendo ou não, demonstra confiança também, né? Tem o que só liga pra gente e tudo certo. E esse outro que... a gente consegue criar uma amizade, o que diz muito sobre o nosso trabalho também, que então a gente está no caminho certo, né? Se chegamos a esse ponto. Muito bom, muito bom. A gente falou muito sobre processo. Vocês comentaram da experiência no escritório, onde vocês aprenderam muito e na tomada de decisão ali de sair, vocês trouxeram muita coisa dos processos para dentro de casa, depois foi refinando e tirando aqueles excessos, porque você sai de uma estrutura que tem gente para olhar para financeiro, para contábil, para administrativo como um todo. Vamos explorar um pouquinho essa parte. Como que funciona dentro do escritório, forma o processo de vocês? Assim, desde o momento de uma captação, de uma indicação que chega, fazer proposta, apresentar proposta, até uma entrega final assim, do projeto. Pessoal, quem está construindo ou reformando sabe que cada detalhe é decisivo e como é importante achar um lugar que tenha os melhores produtos com um ótimo custo-benefício. Na Live em Casa você encontra as melhores marcas de materiais de acabamento com os melhores preços, tudo em um só lugar e sem dor de cabeça. Para vocês que estão acompanhando o podcast, temos o cupom exclusivo VérticeCast, tudo em maiúsculo. São 5% de desconto, especialmente para vocês, o público do Vértice. Então, é só entrar no site livemcasa.com e transformar a sua casa ou ambiente. Não, acho que nesse ponto os dois, assim... A gente é muito parecido nesse ponto. Assim, basicamente, se fosse descrever, chega o cliente, né? Seja por meio de captação ou de outra indicação, perdão, ou de uma captação de outra forma. Então, a gente tem uma primeira conversa e aí, enfim, lá no escritório do cliente, em outro lugar, num café, enfim. A gente tem essa primeira conversa e entende o trabalho. E ali, a gente não só, vou elaborar uma proposta e passar. A gente, é uma coisa que a gente gosta disso. A gente entra um pouco no negócio, entre aspas, dele. Então, a gente enxerga oportunidades que, peraí, eu vou... Isso até depois recai sobre a gente, porque a gente às vezes acaba tendo mais trabalho.
Então, a gente acaba, às vezes, adentrando mais no negócio que a gente identificou pontos soltos, assim. Então, por exemplo, a gente foi convidado para fazer uma ambientação em uma loja. Gostou do nosso trabalho, enfim, chegou até a gente foi convidado para fazer essa ambientação. De vez a gente só, vamos apresentar, a gente entrou no negócio da marca, né? Então, a gente identificou ali que a gente poderia, às vezes, criar um produto com eles super adoraram a ideia. A gente poderia mudar o aspecto da ambientação da loja e não só mudar determinado ponto. Então, a gente busca entender o problema que a gente tem que resolver e ver se tem outros possíveis caminhos, né? E aí, a gente, então, assim, faz essa primeira análise e aí monta a nossa proposta. E aí, de novo, tem um processo, a gente tem uma proposta padrão, mas aí vai depender de cada cliente. Então, a gente tem um sistema online de proposta, a gente tem física, a gente tem uma apresentação, varia. Um ponto muito importante que a gente sempre gosta de fazer é apresentar a nossa proposta e não simplesmente mandar, olha, tanto. Isso faz muita diferença. A gente fecha a maioria dos projetos que chegam, né, Rodolfo? Porque essa parte da apresentação da proposta demonstra também interesse, que a gente absorveu todas as informações necessárias, que a gente entendeu o que a pessoa quer e não vira aquela coisa automática. Quer um projeto? É tanto. E é porque a gente entende, né, a complexidade do cliente. Então, a gente entende essa complexidade, vê onde vai chegar isso, né? E aí a gente monta, então, como a Larissa falou, a gente nunca só envia, a gente tem que apresentar, porque até às vezes na apresentação podem surgir outras coisas. Dica maravilhosa, porque só receber a proposta no WhatsApp. Você está comparando ali e assim, gente, só... Como é que você compara? Exato. Você vai comparar só, olhar só valor, mas e a entrega? O valor não real, né? Mas o valor que você vai receber ali no serviço. E tem um detalhe, né? A pessoa vai rolar, vai descer, não vai nem ler. Nem ler. E vai... Então, assim, às vezes você tem um trabalho bonito de fazer uma proposta e ele nem é visualizado, né? Ele desce até o final, enxerga o valor, ok, o que está dentro, compara com o outro e às vezes fecha por preço, né? Então, a gente não faz isso, a gente sempre apresenta. E aí, de novo, cada cliente é um cliente, a gente tem que entender como que vai ser essa apresentação e aí não é, às vezes, uma apresentação só de honorários, né? Às vezes a gente já apresenta o estudo de caso, fala, isso aqui que aconteceu, né? Então, tem essas variáveis. E aí a gente faz essa análise uma vez que fechou. E tem outro ponto legal que é a apresentação, né, da proposta. Raramente a gente tem a contra-proposta. Por conta dessa conversão alta de você saber explicar o seu trabalho. Que legal. Né? Então, raramente a gente... E vocês sempre apresentam juntos? Eu acho que... 99% das vezes, sim. Não me recordo de ter só eu ou só você. Acho que não. Acho que em algum momento isso aconteceu, mas é bem raro. É bem raro, E aí, depois desse processo, aí a gente, sim, entra no fluxo. E aí, de novo, a gente volta lá atrás e vê o que vai demandar. Aí a gente mapeia todo o processo, né? Que é uma coisa que a gente já faz na apresentação. Os entregáveis, o que a gente vai apresentar, como a gente vai fazer. E aí a gente mapeia todo o nosso trabalho, a complexidade com as datas e tudo certinho. Já dentro da apresentação da proposta, vocês colocam isso? Não as datas, mas o escopo. As etapas. Quando a gente, por exemplo, a gente apresentou uma proposta e fechamos. Então, a proposta vira um anexo do contrato. Porque lá já tem um programa de necessidades ou o que a gente vai entregar e isso já vira um anexo. Então... dificilmente fica com pontas soltas, assim, que Perfeito. O cliente não entende. Exato. E aí entra na nossa gestão e a gente vai... Desculpa, Rodolfo. Para quem está começando, é ultra importante ter um contrato, né? Sim. Porque, às vezes, enfim, um arquiteto recém-formado pode ter um problema com isso, de o cliente pedir inúmeras revisões ou... Enfim, várias coisas. O contrato te resguarda de várias formas. Então, é uma dica importante. E não precisa ser um contrato complexo, mas tem que... tá bem redigido, assim, né? Bem feito, né? Sim. E aí, enfim, aí depois entra no nosso fluxo de trabalho, a gente tem as tarefas que a gente tem que fazer e tudo mais, aí tem todo o nosso processo, certinho. Aí vocês usam algum sistema de gestão de tarefas? Sim. O que vocês usam A hoje? gente hoje usa Trello, toda a ferramenta Workspace, né, do Google. Do Google. Então, a gente tem todo o nosso sistema lá,
inclusive servidor e tudo mais, então tudo online, né? Então facilita muito. A gente utiliza muito na obra, acessa rapidamente, sei lá, em tablet, desenha e tal. Então, Sim. Basicamente o Workspace, né? Trello, e acho que é isso, né? Não tem mais, né? Então, Vocês têm uma separação lógica, assim, de você faz a parte de layout, você cuida mais de executivo, como é que é essa divisão dentro do time de vocês? não tem... A Larissa, ela tem um feeling muito melhor para o interior do que eu, Sim. né? Ela tem ideias que normalmente eu não teria. Então, mais diferenciadas, assim. Mas eu acho que a gente não divide muito, assim, porque isso é importante. Toda a concepção a gente faz junto. Legal. Às vezes um tá num dia ruim e o outro tá bem, e aí consegue desenvolver mais. E uma coisa que a gente faz bastante, que é muito legal, é de nunca delegar, assim, isso é 50% meu, 50% seu. Não, se um dia eu só conseguir entregar 10%, ele entrega 90% e vice-versa. Até uma história muito engraçada, que eu fui numa loja de mobiliário e estava conversando com o dono da loja enquanto os clientes estavam fechando os mobiliários que eles estavam comprando. E aí eu não lembro exatamente, mas eu acho que estava tendo um campeonato de tênis e eu estava conversando sobre isso com os clientes antes e o dono da loja olhou e falou assim: você sabe a história do tênis e do frescobol? Aí eu, não. Aí ele: na vida, você tem que jogar frescobol e não tênis. Porque o tênis, você sempre tenta jogar a bola de uma forma que o outro não consiga te devolver e você quer ganhar o ponto. No frescobol, não. Você joga a bola de uma forma que o outro consiga te devolver e nisso vocês vão construindo a jogada, o jogo, e vocês conseguem desenvolver e ter um longo tempo de diversão, digamos. E eu achei incrível essa história. E aí eu liguei pro Rodolfo depois, eu falei: Rodolfo, a gente gosta muito de tênis, mas na vida a gente tem que jogar frescobol. Mais frescobol. Foi isso mesmo. Então é um pouco isso o nosso processo, sabe? Às vezes um tá muito mais inspirado que o outro, e às vezes os dois estão numa sintonia maravilhosa, e às vezes os dois estão com muita dificuldade também, e apanham do projeto, e fica: meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? Mas no final dá tudo certo. Então assim, a gente sempre tenta conceber junto, sempre, assim, se não dá por sei lá, tá viajando, mas assim, a gente sempre concebe junto a ideia, mesmo que não esteja ali completamente formatada, mas a gente define o conceito daquilo ali juntos, e aí depois, aí às vezes tem outro, vamos sentar junto e aí a gente vai, se toca isso aí enquanto eu toco isso, aí volta, aí o outro pega de volta, porque a gente é muito alinhado. Então não tem uma coisa assim que só eu faria e só ela faria, né? Mas de layout, que você perguntou de layout e tudo mais, eu acho que não tem uma divisão muito... né? Não tem. Às vezes eu tô fazendo um layout e eu tô com uma certa dificuldade de encaixar as coisas, eu pergunto a opinião dele e rapidamente ele consegue: não, mas por que você não faz isso? Eu: nossa, como é que eu não pensei nisso? E vice-versa, né? Porque é importante você ter um olhar externo às vezes, né? Você tá tão imbuído numa função que você Exatamente. não enxerga outra solução, outra saída, né? Que é um trabalho criativo, né? Então não tem muito disso. Dificilmente vai ter uma fórmula que a gente consegue fazer e decifrar tudo que precisa ser feito. É um pouco até contramão, assim, do que a gente enxerga em outros escritórios, né? Porque essa parte, ela fica muito centralizada no arquiteto. No arquiteto, o único arquiteto ali, às vezes, ou no caso de vocês são 2 ali, e o time pouco participa, na maioria das vezes. E aí, isso muito porque o arquiteto, ele tende a pensar que se ele delegar, ou se outra pessoa botar a mão, vai perder a identidade da marca como um todo, do escritório. Então, por isso que existe o brand book, né? E numa marca, sei lá, na Living tem um brand book que, a gente precisa seguir, utilizar tipografia, paleta de cor, essas coisas. E a gente vê muitos escritórios indo para essa linha, né? Tipo, eu tenho o meu estilo de projeto, que é quando você estava falando de proposta, que é o que eu acredito muito, assim, como que um cliente ele consegue comparar só através do preço? Porque, se eu me apaixonar pelo estilo de projeto forma, o outro escritório talvez não consiga entregar, porque o estilo dele é outro. Sim. Entendeu? É isso. Então, é bem interessante ver
que tem essa junção e essa troca, independente da situação de dois arquitetos, donos do escritório, que estão ali compartilhando. Porque às vezes, provavelmente tu é o cara que fica mais na obra, quando você pega a obra, né? O Rodolfo adora uma obra. Que aí a gente entra nesse assunto, que além do escritório, vocês são sócios ou vocês é de vocês a parte de construtora? Não, é tudo, tudo nosso. Tudo de vocês. Aí vocês convidaram outras pessoas para... Isso. Então, hoje vocês têm um ecossistema que vocês cuidam de toda a parte. Isso. Desde o projeto até a entrega da obra. Isso. Sim. O nosso foco principal é só executar as nossas obras. Perfeito. A gente tem algumas obras que são de outros, né, parceiros, mas assim, não é uma coisa aberta. Porque a gente não quer entrar numa concorrência com construtoras bem consolidadas, né? Então, a gente são amigos que, vocês topam? Sim. Mas a gente tem o nosso foco a gente tem o nosso cliente e a gente está com ele do início ao fim, né? Então, Sim. Tanto é que nosso processo lá, como é separado por etapas, assim, onde vai encaixando, tem desde prospecção, aí tem fechamento e tudo mais, briefing, tem todas as etapas de projeto, pós-produção, divulgação, acompanhamento com o cliente. Então, é um processo longo, né? Uhum. Então, e aí os engenheiros estão com a gente para suportar essa parte técnica que a gente tem, mas não igual a eles. É um cenário próximo, mas é diferente. Então, eles têm conhecimentos que a gente não tem. Apesar de estar há muito tempo em obra vivendo, a gente tem coisa que realmente, de fato, né? E a gente tem os nossos parceiros, né? Vocês vendem junto já? A parte de execução, vocês oferecem isso dentro de uma proposta? Vai depender naquele briefing que a gente fizer no primeiro momento com o Entendi. cliente, né? Se ele quiser ou não, né? Então, porque é isso, tem cliente que já chega, eu já sei quem quer para executar, e tem cliente que não sabe. Aberto, enfim. Tem cliente que prefere que a gente faça tudo, porque a agenda é muito conturbada e, não, eu vou contratar vocês, a gente resolve tudo assim e pronto. Mas uma coisa engraçada de arquiteto que gosta de obra, eu acho que hoje em dia tem vários arquitetos que gostam mesmo de obra, mas há alguns anos eu estava acompanhando uma obra de projeto nosso, que era uma obra grande. Aí eu entrei na casa e aí eu escutei algum trabalhador que estava lá, aí chamou o mestre de obras e gritou assim: "Ei, a engenheira chegou!" Aí eu pensei, gente, essa obra daqui a 2 anos, ele acha que eu sou engenheira. Mas tudo bem também, né? Não... E o Rodolfo a mesma coisa. Muita gente acha que ele é até engenheiro e não arquiteto. De tanto que ele gosta de obra. Eu vejo esse movimento também nos últimos anos dos escritórios acoplarem um serviço de engenharia dentro do processo. Até porque assim, você tem uma margem, e aí eu tô falando de grana mesmo, no desenvolvimento do projeto. Você tem, depois você pega uma autoridade, você consegue cobrar um preço legal pelo projeto e tal. Mas a obra, ela te dá uma grana, né? Te dá um resultado maior. Então, o primeiro escritório que eu atendi que vendeu mais de R$1 milhão no ano foi um escritório que acoplou a parte de obra, né? E eles começaram a vender o projeto. E aí, quando eu perguntei para você, aonde que você coloca para oferecer ali a parte de obra na proposta? Você faz uma proposta separado? Porque aí, na época, eu lembro que a gente demorou algum tempo para conectar o fluxo de produção de projeto com a obra. Então, em que momento? Eu vendi já o projeto e a obra. E aí, eu quero entregar isso o mais rápido possível para o cliente. Eu tenho domínio total da obra do cliente, porque eu estou na parte de projeto e na parte de obra, né? Sim. Então, como que a gente conectava os processos de execução de projeto com os processos de obra? Qual o momento que entrava as etapas corretamente ali, para que quando chegasse um executivo está pronto, eu já está 100% pronto ali para receber aquilo e entregar com mais velocidade, entendeu? Porque a gente sabe que tem, assim, por mais que tenha uma lógica, mas tem escritório de arquitetura que traz uma etapa que talvez para vocês é o sexto passo ali do desenvolvimento do projeto, ele traz para o terceiro. Entendeu? Porque avançou com o cliente determinada coisa, ou já tem uma clareza muito grande de determinada parte ali. Então, aquela etapa ali que é a sexta, ele vai trazer para o terceiro ponto aqui, né? E aí você consegue avançar. Então, a gente criou, na época, um sistema
e aí a gente usou ferramenta também, a gente usou a Asana na época, a gente criou um sistema conectado parte de desenvolvimento de projeto com parte de execução de obra, que tinha um overlap aqui, e aí quando eu entregava o projeto 100%, eu já estava bem desenvolvido na obra, então foi um trabalho bem legal. E aí eu vejo muito Legal. isso, né? Os escritórios caminhando para isso, porque é onde te dá uma receita muito interessante, né? O que acontece muito, que a gente já fez no passado e corre um risco, é fazer só o acompanhamento. E aí o só acompanhamento, ele tem, assim, entre aspas, é perigoso, porque tem Total. cliente que às vezes não quer fechar. Sim. Então já teve caso que, por conta de uma visita que a Larissa fez, que economizou, sei lá quantos R$1.000, por conta de um erro que a obra estava executando, o cliente resolveu fechar o acompanhamento depois. Isso Sim. no passado. Então a gente chegou que terminou o projeto, agora a gente vai entregou o projeto, já tem outra aqui na cartada, aqui na manga, que isso é meu acompanhamento, a gente acha que isso não funciona, na nossa opinião. Sim. Então a gente já tem um discurso e já tem o processo que lá no início a gente já descreve bem o que a gente faz, né? E aí o cliente fica completamente, e já sabe desde o início à vontade, né? Então, de novo, é aquela leitura muito importante do cliente no início, né? Sim. Da onde ele vem, aonde ele quer chegar, como que ele quer fazer esse processo, né? Então tem cliente que não, depois a gente discute obra, eu só quero projeto. Então tem que saber, né, o momento certo, assim, mas vender um serviço separado, depois a conversão é bem menor. É bem menor. É bem menor. Com certeza. É bem menor. Indo para uma levada mais tendência agora, como que vocês enxergam o mercado de arquitetura? E aí eu falo não somente o mercado de decoração, de produto em si, enfim, né, do móvel, da tendência de tinta, não somente isso, mas ampliando mesmo para o que vocês fazem no dia a dia no escritório, de trabalho, de execução, com advanço aí de IA e uso dessas tecnologias. Vocês sentem que cliente já entra em contato com vocês falando, eu fiz um projetinho aqui com a IA, me mostrou isso e tal. Como é que vocês enxergam essa tendência aí dos próximos anos em relação a isso, assim, sabe? A gente utiliza, né? A gente utiliza mais textual para definir, assim, algumas coisas e... Pô, pegar um briefing e tratar na IA é maravilhoso. Sim. Isso. Então, a gente roteiriza as apresentações, trabalha muito nisso. A gente usa como um assistente, assim. Exato. A gente chegou a utilizar até como gerador, né? Então, assim, para imagens. Sim. Mas eu não acho que... Aí é outro papo, assim, mas eu acho que essas IAs de imagem, elas estão funcionando e cada vez melhores, porque diariamente isso evolui. Mas eu acho... E tem muita gente usando bem isso também, né? Economiza muito tempo, mas para a gente, do nosso processo, não funcionou. Mas eu vejo que, assim, quem não souber utilizar ou não quiser utilizar, eu enxergo que, eu não sei, né, a gente nunca conversou sobre isso exatamente, mas eu enxergo que vai ficar ultrapassado, porque você tem que se adaptar com tecnologia, né? Então, os próprios softwares estão todos incluindo, né? não. Sim. Você pega ArchiCAD, você pega Revit, você pega o próprio AutoCAD, já tem IA embutido, né? Em alguns processos. A gente estava conversando ontem com uma colega, uma paisagista, que o software que a gente utiliza para fazer a renderização, ele tem já uma IA maravilhosa dentro dele e ele já fornece, por exemplo, a lista de espécies que você está utilizando. Das plantas. Das plantas. E já joga numa planilha de Excel, por exemplo. Então, assim, você não ficar ligado nisso hoje, eu acho que é perigoso, sabe, para o seu escritório. Você não está atualizado, né? Então, a gente, assim, pessoalmente eu sou muito da tecnologia, eu adoro, assim, sabe? Apesar da gente conceber os projetos à mão, desenhar tudo à mão, No nascimento do projeto O croquis ainda... vocês fazem tudo à mão ali. Sim. Que legal. Sempre à mão, ou papel, ou num iPad, mas assim, no tablet, Rabiscando. sempre à mão. Mas assim, eu sou muito a favor da tecnologia, não só na arquitetura, na saúde, em tudo, né? Então, desde quando seja, né, bem utilizada. Eu acho que para o mercado de arquitetura está ficando muito legal. Tecnologias estão surgindo, você testar cor,
testar, enfim, né? Tem muitas possibilidades. Sabe o meu ponto? Às vezes, porque a arquitetura, hoje, assim, talvez a gente também viva numa bolha, né? Que tem a procura, tem demanda. Ontem uma arquiteta me mandou mensagem à noite, que é uma das mentoradas minha. Ela me mandou uma mensagem que, cara, ela nunca teve o início do ano como esse. Em termos de volume de proposta, de fechamento de contrato. Ela falou, cara... E aí a gente sempre conversa sobre mercado. Ela, como é que vocês estão? Vocês estão crescendo? Aí ela é cliente nossa na contabilidade, que eu tenho uma empresa de contabilidade para arquiteto. Eu falo, cara, e realmente, assim, do início do ano para cá, o volume de emissão de nota, cara, aumentou consideravelmente, assim. Nem se compara com o início do ano passado mesmo e tal. E ela vem muito ela tá muito nessa toada, assim, sabe? De um volume grande, né? De gente, de tal, bababá. E a gente eu até meio que perdi o assunto, talvez, mas a gente tava discutindo, ela tava perguntando sobre essas otimizações, o uso de IA, essas coisas dentro da arquitetura, né? E eu tava comentando para ela, eu falei, nossa, tem tanta ferramenta, porque eu mesmo pego uma imagem. Minha esposa é arquiteta também, então às vezes ela tá lá fazendo o layout, aí eu tiro o print da tela e mostro para ela, como é que você fez isso? Eu falo, não, eu renderizei aí e tal, mas com a IA, entendeu? Eu vejo com bons olhos a IA, eu acho que tem que saber usar, e a gente tem alguns clientes que fazem sugestões de IA, mas eles não fazem com o intuito de ser exatamente aquilo. Eles, às vezes, fazem para conseguir ilustrar o que eles estão pensando. Que bom. E pedem a nossa opinião. E a gente conversa em cima daquilo, em cima do nosso projeto, em cima dos elementos que a gente tem e chega no resultado final. Eu sei que deve ter algum cliente que faça IA e fale com o arquiteto, eu quero isso. O que é muito ruim, né? Lembrei do que eu ia falar, que era do cliente que procura, é só um projetinho. É coisa simples e tal. E agora com IA eu falei, nossa, isso deve piorar pra caramba para os arquitetos. Ainda bem que a gente não teve isso ainda, sim, mas com certeza deve acontecer. A gente já teve cliente que só queria que a gente assinasse um projeto para ele conseguir submeter numa aprovação e tudo mais. Mas não é o tipo de cliente que a gente procura. Né? Não, a gente é sortudo mesmo. Que você vê uma questão na internet, assim, tem sortudo. muito caso na internet. Muito caso. Os arquitetos... E aí é o ponto negativo, é isso. Porque com essa divulgação, realmente as pessoas estão fazendo isso, né? Pega, não, eu quero isso e tal, né? Então, é complicado. Nesse ponto, a IA deve estar... está complicando a vida de muitos profissionais, né? E eu vi recentemente, eu acho que não sei se foi o Wesley, o editor aqui que está acompanhando a gente aí, me mostrou, não sei se foi ele ou se eu vi mesmo no Eds, mas a própria OpenAI, que é da dona do ChatGPT, ela tem um anúncio que ela fala sobre projetos, sobre arquitetura. Tipo, faça você mesmo o projeto da sua casa, mude o layout da decoração da sua casa e tal, e tem lá. Eu falei, caramba, se eu fosse arquiteto, eu mandava um monte de e-mail para eles. Tipo, a gente sabe que é inevitável isso, mas, cara, quer entra para dar suporte dentro do... Tem uma linha muito tênue entre... E isso fala até dos próprios softwares, entre você facilitar uma análise, um trabalho, e você realmente cair numa situação dessa, né? Então, recentemente eu vi um anúncio de uma IA que era isso, né? Você tem um lote para, por exemplo, implementação de condomínio, de loteamento. A IA pegava o lote e dava números... Era literalmente, você estica e puxa, vem estacionamento, prédio e tal. E eu tenho certeza que alguém vai pegar aquilo ali, tá feito o trabalho, nossa, E aí cai naquilo que a gente está falando de arquitetura de qualidade, espaços que são bons para as pessoas. Aí é um problema. Então, é uma linha muito tênue entre ter um software que te ajuda a ter uma análise sobre determinado local, compreender as normas e tudo mais, e entre você ter o trabalho pronto e feito, né? Eu preciso fazer um prédio, deixa eu fazer aqui a planta numa IA e vai me gerar, sabe? Então, é bem complicado, assim. Eu vejo com bons olhos a IA, mas
tem essa... Né, Tem que saber usar, né? Tem que saber usar, tem que saber usar. Até respondendo um pouco uma pergunta anterior, que você falou como que você vê o mercado. Eu percebo que durante algum tempo, há poucos anos, houve uma homogeneização dos projetos de arquitetura e interiores. Tudo ficou muito com a mesma cara, que até o pessoal brinca, uma casa clínica, dentro é tudo cinza e branco e tudo mais. E eu acho que a IA até ajuda a reproduzir isso para quem não tem um profissional por perto e fala, quero um projeto, às vezes ela faz isso, que é um pouco mais do mesmo que vinha sendo feito. E eu acho que nunca vai conseguir substituir o arquiteto, porque eu acho que a comunidade dos arquitetos percebeu que estava com essa homogeneização de projetos e de uns tempos para cá, de pouco tempo para cá, eu percebo que tem alguns projetos surgindo com formas mais autorais, com mais cuidado aos detalhes. E ficou muito... Desculpa te cortar, mas que eu lembrei de um caso. E ficou muito latente com o caso do João Gomes. Ficou, que ele sim. comentou da casa. Exatamente, eu adorei aquele comentário. É isso. Ficou muito claro, assim. E eu, depois de um tempo... Os últimos episódios que eu gravei aqui com um arquiteto e tal, boa parte deles trouxeram isso, assim, sabe? E é legal porque tem aquele... Acho que volta para aquele cuidado, por mais que as pessoas... E eu tô no mercado há 20 anos de construção... E, cara, a gente olha pro próximo, a gente olha para quem vai morar, pro morador e tal. Mas aí olha pro morador, mas só ia para móveis caros. Enfim, a gente tem todo um ecossistema aí que não vale a pena comentar agora. E cara, na real, não olhava mesmo com o olhar de, pô, o projeto é pro Alexandre Barbosa, sabe? O projeto é pro Rodolfo, ele que vai viver lá, ele tem essas necessidades. Não faz sentido eu colocar esse produto aqui, não faz sentido eu colocar isso, não faz sentido eu fazer desse jeito e tal, porque de acordo com o que lá no briefing foi identificado, eu não vou colocar só por colocar, ou por ser uma peça cara, ou porque eu vou tirar foto e vai sair na revista, entendeu? Você tem que entender quem é o cliente, assim, por isso que a gente gosta muito de frisar isso, que a gente vai muito no lado humano, né, entender quem é o nosso cliente, né, e são, assim... até escutativa, e assim, você realmente está escutando e prestando atenção e não só querer impor o seu trabalho. Porque as pessoas vão procurar você pelo seu trabalho, mas não quer dizer que ela quer um produto igual ao que você entregou. Já entregou para os outros. Às vezes até tem, na verdade, um cliente que diz, não, eu quero igual. Cara, eu gostei do meu amigo ali, eu quero fazer igual. Mas a gente não dá conta, assim, a gente não dá conta. E são detalhes, assim, então, um detalhe mínimo, assim, que a gente fez recentemente... Que, assim, é engraçado, porque é muito legal. Quando a gente está apresentando, quando a Larissa está falando, eu estou olhando os clientes. E vice-versa. Então, assim, quando a gente abriu isso na apresentação de proposta, a gente abriu a apresentação da proposta que a gente ia fazer com o casal, de vez eu colocar casa e o nome dos clientes, como a gente já, no briefing, já identificou toda aquela análise, a gente botou casa, o nome dos clientes e o nome dos filhos embaixo. Aquilo ali na hora já gerou uma conexão. Então, dali para frente, os clientes, não é que independência do valor que a gente fosse apresentar, né? Independente do valor, mas assim, eles já estavam assim, cara, prestaram atenção na gente, no que a gente falou, das crianças, dos meninos e tal. Então, isso faz uma diferença, você conectar. Então, sim, nesse caso do João Gomes aí, se tivesse entendido de onde ele vem, né, o que ele gosta... As raízes mesmo. As raízes dele, certamente teria feito um projeto que ele, né, ia entender e gostar, né? Então, sim. É muito importante você estar atento aos detalhes, sabe? Do que o cliente fala, como ele fala, né? Qual que é o contexto dele, né? É muito importante, né? Então... Indo para os finalmentes, assim, até olhando para toda a experiência de vocês, tanta experiência em outros escritórios... a experiência agora com forma, 4 anos de forma, vocês pudessem indicar assim para quem está assistindo a gente, que está começando na arquitetura, que tem dúvida se vai abrir escritório ou não, se vai trabalhar em outro escritório depois de formado ou não e tal, qual tipo de material, conteúdo, competências que vocês julgam assim que ajudaram vocês muito dentro da jornada de vocês a chegar a esse ponto onde vocês estão hoje, mais maduros como empresa,
como profissionais? Eu entrei na faculdade em 2011, então tem bastante tempo e, ao mesmo tempo, dependendo da escala de tempo que você olhar, é recente. Só que a internet se desenvolveu muito de lá para cá, com as inteligências artificiais que a gente comentou. Eu acho que o acesso à informação é muito importante, até para a pessoa saber qual nicho que ela se identifica mais e buscar ter experiências valiosas. Eu acho que se você entra num estágio e gosta, fica mais um pouco ali, aprende mais do que ficar, às vezes, pingando de lugar em lugar. Pode ser valioso também, mas no meu caso, a minha experiência, né, foi essa. Eu fiquei bastante tempo estagiando no escritório e aí, na minha formação, eu fiz uma graduação sanduíche, então eu fiz 1 ano da graduação em Londres, o que foi muito importante para a minha formação. Eu consegui abrir a cabeça e conhecer novos lugares e outras arquiteturas. Era muito engraçado porque Arquitetura bem feia de Londres, né? 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 Pouca coisa boa ali. Pouca né? coisa boa. E aqui a gente foge muito do sol. Porque vai esquentar muito, vamos colocar uma proteção, isso e aquilo. E lá era o contrário. E a minha cabeça dava um nó, porque eu ficava, gente, não, aqui é o contrário, eu tenho que pensar nisso. O que foi muito importante para minha formação, assim, veio de forma muito completa, né? Isso foi muito legal, até porque lá, apesar de ser em Londres, eu fiz 2 semestres. No primeiro semestre, os professores de projeto eram japoneses. Então, foi muito legal colocar uma parte da cultura deles, que, querendo ou não, eles colocavam pra gente, e o terreno era em Portugal. Então, assim, Caracas! eu estava numa faculdade em Londres, com os professores japoneses, com um terreno em Portugal, e a gente viajava e conhecia o local, e fazia maquete. Nossa, isso é muito importante, eu adoro fazer maquete. O Rodolfo brinca que, assim, ele fala, eu sou muito ruim de trabalhos manuais. Eu sou horrível. Então, lá eu aprendi muito essa parte. Foi onde eu conheci novas tecnologias também, corte a laser. Isso aqui no Brasil chegou um pouco depois. Aí, assim que eu voltei, isso estava sendo implementado. Então, eu busquei esse tanto de informação, que foi muito legal. Então, eu sugiro que as pessoas busquem essa parte da formação delas, que elas consigam essas informações, porque tem muitas bolsas que você consegue hoje em dia, Legal. com a facilidade ao acesso às informações. Você consegue desenvolver seu inglês e fazer uma prova de proficiência e conseguir uma bolsa em tal lugar. Isso contribui muito para a formação. Eu acho que eu seria uma arquiteta completamente diferente se eu não tivesse feito todas as viagens que eu fiz, se eu não conhecesse os espaços. E, ao mesmo tempo, também é um curso muito... tem muitas horas, então é muito importante você conseguir descansar, você não ficar imerso nisso 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque é no descanso que você consegue absorver as informações boas também. Então, eu acho que o segredo Dormir cedo, né? esse. Que é difícil para arquiteto. Estudante de arquitetura é difícil. Meu sono mudou depois e nunca mais Eu brinco com o Rodolfo que eu sou uma pessoa que eu preciso dormir. Tudo bem, às vezes a gente fica até um pouco mais tarde e tal, mas eu preciso dormir, porque senão no dia seguinte eu não funciono. Então, eu acho que é isso. É buscar a maior quantidade de informação de qualidade. Porque tem muita besteira hoje em dia também. Sim. Então, você tem que saber discernir isso. E se você se identifica com um profissional, tenta extrair o máximo que puder. E a faculdade ensina muito essa questão técnica. Você fazer um pré-dimensionamento de estrutura, como que faz o projeto, o design ali das coisas, mas não te ensina gestão, o que é muito difícil de você aprender do zero depois. Então, ao mesmo tempo da faculdade, busquem isso, é algo que vai te ajudar lá na frente. Sim, sim. E não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que é isso. Se eu fosse falar, eu acho que eu concordo 100% com o que a Larissa falou. Acho que basicamente é repertório. Você criar repertório. E aí de várias formas possíveis em vários assuntos. Mas no final dos contos criar um repertório. Acho que é muito importante.
A gente aprende muito em viagem, muito visitando obras. Então, assim, a gente sempre tenta, numa viagem, separar algum período, cara, vamos visitar determinada obra. Se não conhece nada da cidade, né, vamos pesquisar, porque eu acho que repertório é muito importante. Então, em viagens, na vida pessoal, é buscar repertório, não só de arquitetura. E aí entra no segundo ponto que eu acho que é muito importante, que eu acho que essa profissão, ela absorve muito, né, a gente, né? A gente vive muito isso, então é muito importante. E eu conheço muitas pessoas, amigos e tudo mais, que vivem isso. E aí acaba que no final aquela pessoa é só arquiteta, só arquiteto. E a gente é diverso, né? Cada um é único, né? Sim. Todo mundo tem hobbies, etc. e tal. Então, não só viver de arquitetura disso, né? Então, busque outras coisas para fazer, desvencilhe um pouco e separar cada coisa, né? Arquitetura, repertório, aí repertório em arquitetura, em psicologia, em gestão, em mídias. Porque facilmente o curso de arquitetura vai te consumir, tentar te consumir por inteiro. Então, é muito importante essas pausas que o Rodolfo falou. Você tem que ter outro lado, uma outra face, uma outra vertente, né? Então, é muito importante, assim, você saber ser diverso, diferenciar, né? Tiveram clientes que não sabiam que eu era arquiteto, porque a gente jogava tênis. Aí depois, pô, você é arquiteto, tô precisando. Aí, sabe, porque é isso, eu estava vivendo a minha vida, assim, eu não estava vivendo a arquitetura, né? Então, é muito importante a gente ter repertório, mas também saber separar que não é só isso, né? Tem muitas outras coisas, né? É bem legal vocês comentarem isso. Eu lembro, assim, 2011, 2012, quando eu comecei a assumir gestão, já estava no meio ali da galera e tal. E eu falei, cara, eu vou ler todo o livro que tiver de gestão, porque eu quero ser um puta no gestor, eu quero ser muito bom nisso daqui e tal, blá, blá, blá. E aí eu li muito sobre gestão e tal. E aí, cara, eu sou formado em letras, português e inglês. E eu deixei de ler clássico, deixei de ler literatura e tal. E aí, cara, depois veio na telha, assim, eu tipo, conversando com pessoas próximas, aí, pô, só lê livro técnico? Só lê livro técnico, sei lá o quê. Aí eu falei, vou colocar na minha lista do ano aqui alguns livros de literatura e tal. E para mim eu já tinha lido alguns, já tinha lido bastante, por sinal, sempre gostei, mas para mim foi uma virada de chave, de momento, assim, sabe? Cara, eu comecei a entender mais de pessoas lendo literatura do que lendo livro de gestão, faça one-on-one, faça isso, faça aquilo, bababá, a rotina X é legal. Cara, é bom você entender, você principalmente aprender o framework ali para você tocar no dia a dia, mas, cara, lê um Crime e Castigo pra você ver como que você conhece de gente. É totalmente diferente. Então é bem nessa lógica, assim, de não ficar preso a coisa só de arquitetura. Sim. É buscar outras coisas, repertório. E aí, o Jobs falava muito disso, né, de conectar os pontos. Cara, vai conectando as coisas, porque no dia a dia o que a gente basicamente faz é isso, independente de gestão, de projetos e tal, você vai conectar coisas, conectar o que você viu nas experiências que você viveu, o que você pesquisou ali de referência para executar um projeto, você vai conectando isso e dessas conexões vai sair algo novo, né? Então, sai. E esse conjunto de coisas também te ajudam até a lidar com pessoas, porque não é fácil. A gente falou super bem dos nossos clientes, temos muita sorte, realmente, a maioria dos clientes são bons, mas tiveram clientes também muito difíceis. Tinha um cliente que ele consumia a minha energia, quando ele saía do escritório, eu acho que eu quase desmaiava, assim. Então, você saber lidar com pessoas é muito importante para a sua própria saúde mental, para que hoje a gente está na era do burnout, dessas coisas assim, então saber separar essas coisas. Entender um pouco de gestão de pessoas, eu acho que é muito importante para a arquitetura, porque às vezes você é um super arquiteto, mas você não sabe lidar com as pessoas. E aí, como é que você vai vender projeto? Não, é crucial, é crucial. E entender as pessoas é tão importante que não tem uma resposta certa, né? Então, já houveram casos que, 1 ou 2 que vão fazer tal coisa, e a gente se olha assim, não estava no script, né? Vamos. Então, assim, a gente entender
as pessoas e até onde vai, até onde não vai, o que a gente pode fazer, né? Tem um colega nosso que ele falou, cara, eu fico impressionado, Rodolfo, como é que você cria a demanda, né? E eu falo, cara, é isso, você tem que enxergar ali, porque se eu ficar só no papel passivo de receber, não vai dar certo, né? Então, você tem que criar a demanda, e aí isso é leitura de gente, é leitura de pessoa, Sim. É leitura não verbal, né? Você entender como a pessoa está se comunicando de forma corpórea, né? Né? Então, assim, você tem uma série de coisas que você vai gerindo, vai entendendo. Se você falou determinada coisa para um cara na obra, como é que ele reagiu, né? Você vai falar da mesma forma com o superior dele, com o inferior dele, né? Então, no final das contas, é saber gerir. E aí, isso eu acho que é só com uma vivência, né? Você enfiado em livro técnico não vai aprender isso. Teve uma experiência não muito boa, mas a gente estava com uma obra, não era execução nossa, era execução de outra empresa, e o engenheiro ele só se direcionava ao Rodolfo, e quando ele ia falar com o cliente, ele falava, porque o Rodolfo falou para fazer isso, o Rodolfo fez isso, o Rodolfo aquilo. E eu fiquei... Impressionante como isso acontece ainda. Super. Muito. É um problema. É impressionante mesmo. Parece outro mundo. Pô. Nos tempos atuais, Sim. né? É um absurdo, mas... E aí aquilo foi me incomodando, e eu pensava, deixa isso pra lá. Não vou mexer com isso não. Só que, de alguma forma, isso me incomodava. Até que um dia, eu liguei pra ele e eu falei, vem cá, você... Pode falar o nome dele, pô. Eu quase falei. A gente viu. Você tava segurando, né? Eu ia falar da ligação, falei, gente, não posso. Mas aí eu falei... achei que você ia falar. Imagina. Você tem algum problema com mulheres na obra? Trabalhar com mulheres? Isso tem algum problema com você? Eu devolvi como é que fala? Que fala assim, você devolve o constrangimento. Sim. Eu devolvi o constrangimento para ele e fiz essa pergunta. Aí ele... não, é porque o nome do Rodolfo que me vem em mente desconversou. E eu também não ia ficar insistindo nisso, aí eu falei, olha, porque isso tá ruim, passa uma impressão ruim para o cliente também, eu vou na obra, eu converso com vocês, eu dou as soluções e vocês só falam o nome do Rodolfo. Isso tem alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa que vocês não gostaram? Eu queria entender para resolver. Eu também não fui com a postura de só apontar o dedo também. Aí ele desconversou, ficou sem graça talvez e desligou o telefone, mas a partir dali, todas as vezes ele lembrou de mim, falou meu nome. Ele anotou teu nome bem aqui assim, ó, e falou... E aí, mas a relação até melhorou depois disso. Eu achei que ia ficar um clima ruim, mas não. A gente se encontrou na obra, oi, tudo bom, tudo bem e tal. E às vezes você precisa também se impor um pouco e não esperar que a outra pessoa aja da forma que você gostaria que agisse, que seria o certo nesse caso, mas infelizmente não foi, mas eu consegui contornar dessa forma. Então, mulheres, se posicionem também, é importante. É muito importante, porque as pessoas que trabalham já com a gente há um tempo já sabem como é que funciona a nossa dinâmica, então nós somos um só aos olhos do pessoal. Como a gente nunca havia trabalhado com essa... Em breve aos olhos de Deus. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, como a gente nunca havia trabalhado com eles, aí realmente isso acontece e é complicado, né? Já houve um caso também que ficou te mandando mensagem de madrugada quase para discutir projeto. Várias coisas ruins. Com outros interesses, né? Então, assim, tem isso. Isso aí, infelizmente, acontece. Isso saber gerir. E aí, gestão... É o que você estava falando, gestão de pessoas é importantíssimo. Isso. E aí você fica... Vocês gerenciam mais emoção do que o processo. Sim, total. Porque a gente também não pode sair chutando a porta de uma forma ríspida, porque pode influenciar, né? Então, é o que a Larissa falou. Ligou, falou, né? E resolveu. E melhorou. Fez uma sessão de terapia. Então, assim, porque se também eu for sair chutando a porta, também a gente não vai resolver a situação, né? Aquela coisa, não adianta... poderia prejudicar a obra. Todo mundo, o cliente ali também ia ser prejudicado por isso, não era o meu interesse, eu só simplesmente queria respeito. Sim. É isso. Pessoal, onde as pessoas que estão assistindo a gente agora pode encontrar vocês, Vocês não, porque
Instagram é fechado. Não sei até quando, se vai continuar. Vou refletir sobre isso do Instagram. O site é a melhor forma. Assim, a gente acredita muito nessa mídia, que acho que é uma mídia forte. Forma Arquitetura? Formaarc.com. Formaarc.com. E no Instagram, Formaarc, aí tem um underline no final. Né? Então, Formaarc, underline. Lá no Instagram tem o link do nosso WhatsApp e falem com a gente, vai ser um prazer recebê-los. E Legal. vai começar agora a expandir, vai ficar mais interessante, muita coisa boa por ali. Sim. Daqui a pouco eu vou colocar vocês dentro do Forma. Forma Educação. Vamos, será um prazer. Já vai ter o Forma Arc lá dentro, aí Pronto. Vamos juntos. eu vou roubar o nome de vocês. Super, estamos à disposição aí. Gente, muito obrigado pela conversa, pelo papo. Foi muito bom, descontraído aí, no clima legal. Larissa fala mais do que eu imaginava, se bem que... Você falou isso? Fala aí. Você deu um spoiler. Deu spoiler. Então, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Foi super legal também ter essa experiência. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo da Living, né? Da Só Reparos. Foi uma experiência muito bacana, né? Nosso primeiro podcast, né? Então... O cara já tinha dado aula, já tinha tocado em todo o Brasil, entendeu? Aí, fazer um podcast é de boa. Eu brinco que não tem nenhuma pessoa que não goste do Rodolfo. Não, é impressionante a energia dele, assim, a gente vai na casa dos clientes, sempre que tem um cachorro, o cachorro ama o Rodolfo. Eu não sei o que acontece, mas é algo bom, porque os cachorros, eles não mentem, né? Então, uma energia boa Espero. chama coisa boa. Por isso a taxa de conversão tá alta. Caramba! Não, nosso trabalho. Gente, obrigado, viu? Obrigado, Barbosa. Obrigada a vocês. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado. Não deixe de deixar seu like nesse episódio, se inscrever no nosso canal, deixar um comentário também aqui se tiver alguma dúvida ou se quiser simplesmente prestigiar. Mas antes de ir, a gente tem uma oferta para você lá no site da livemcasa.com. Você pode usar o cupom VérticeCast e ganhar 5%, além de todos os descontos e ofertas que a gente tem lá no site. Você pode comprar e ter 5% a mais de desconto e a gente entrega em todo o Brasil. Nosso muito obrigado e a gente se encontra no Vértice.